Quanto mais a história de One Piece avança, mais estranho fica um detalhe que o Oda mantém escondido. Sobre a Nami há mais de 1000 capítulos. Ela percebe mudanças climáticas antes de qualquer pessoa e depois da introdução da chamada Deusa da Chuva, Zaza, em Elbaf. Talvez isso finalmente comece a fazer sentido. Será que a vontade da Deusa da Chuva atravessou as eras e acabou sendo herdada justamente por uma amante de tangerinas? Buenas, vivente! Aqui, o gaúcho Saadi. Depois do capítulo 1182 de One Piece, uma teoria começou a fazer cada vez mais sentido para mim. A ligação da Nami com o clima vai muito além de talento. Enquanto o mundo inteiro precisa de instrumentos e estudos para prever tempestades, o Oda vem mostrando há mais de 1000 capítulos que a nossa navegadora percebe as mudanças do tempo de forma instintiva. Agora que o Baf introduziu a figura da chamada Deusa da Chuva em forma de Pesamônio, algumas peças começam a se encaixar. E se tu gosta desse tipo de teoria que conecta pequenitos detalhes espalhados pela obra, já deixa o like, se inscreve no canal porque tem muita pista escondida em Elbaf e vários capítulos atrás de One Piece. E isso vai ajudar também o canal. Mas antes de continuarmos, comente. Tu acha que a ligação da Nami com o clima é só talento ou o Oda vem escondendo algo muito maior? Em segundo plano, quanto mais olhamos para o passado da personagem, mais difícil fica de tratar isso como uma mera coincidência. Lá no capítulo 130, sim, voltemos um pouco no tempo para falarmos desse capítulo em especial. Eu falei que o Oda vem nos escondendo pistas debaixo dos nossos narizes há muito tempo, certo? Então, o capítulo 130 nos revela um detalhe muito importante que às vezes passa batido. Estamos ainda dentro da grande saga de Alabasta. A Nami está muito doente com a doença dos 5 dias. Ela está quase indo dessa para melhor. Uma febre de 40 graus, se não mais. Só que ela saiu da cama para avisar que uma tempestade anormal estava chegando. E nada mais era que um ciclone. O autor deixou claro que a Nami percebe as alterações climáticas antes de qualquer pessoa. O tempo estava limpo, estava claro. Parecia não tinha nada. A Nami diz, vire o navio para o sul. Eles obedecem, ela é a navegadora. Logo em seguida, um ciclone aparece. Ela age não como apenas como alguém experiente, mas como se sentisse o clima dentro do próprio corpo. O mais curioso é que essa sensibilidade nunca desaparece da narrativa. Pelo contrário, a obra continua reforçando o traço em pequenos momentos da jornada, ou e até mesmo em filmes. Um dos grandes piratas que já navegaram pelos mares, Chique Leão Dourado, que foi ser capaz de ser o rival do Roger, que esteve na tripulação do Rocks. Esse cara não é pouca coisa. Ele queria ela. Queria a Nami para sua tripulação. Queria ela como sua navegadora. Vocês acham que um pirata experiente que o Chique iria querer Zé Ninguém? A obra continua reforçando esses traços. E fica evidente que existe algo muito incomum ali, sendo difícil de acreditar que seja apenas treino e talento. E é justamente nesse ponto que a Deusa da Chuva entra na nossa teoria. O ponto aqui não é transformá-la numa entidade literal ou descendente de uma divindade. A ideia é outra. Pode existir
dentro do universo de One Piece uma conexão raríssima com as forças naturais. Certas pessoas simplesmente nasceriam com afinidades, e entre elas essa do clima, de tempos em tempos. Como a chuva, na obra, quase está sempre ligada à mudança, caos, renovação ou até libertação, a figura da deusa da chuva pode não representar apenas um ser específico, mas uma vontade antiguíssima manifestada através do clima. E também é bom lembrarmos que a chuva é o maior medo dos Teriubitos. Eles habitam um lugar que não tem nada acima deles. As nuvens sempre estão abaixo e provavelmente a Zaza que vimos no capítulo 1182 seja apenas uma representação de como os Teriubitos a veem. Um dos eventos e dos exemplos bizarros que gosto de trazer e que é revelador é o Zeus. O Zeus, ele nasce de uma alma, mas vive como uma forma de uma nuvem de tempestade. Esse deve ser o motivo dele ter se conectado tão rápido a Nami. A ligação dela com o tempo, com o clima. Não se trata apenas das nuvens do clima táctil. A atmosfera criada por ela soa natural para a própria existência dele. O Zeus não obedece somente à navegadora. Parece genuinamente adaptado à presença dela. Ele mesmo já disse que virou um servo dela. A grande sacada aqui não é colocarmos a Nami num pedestal ou tratá-la como uma divindade intocável, mas sim entender uma coisa que chamamos de vontade herdada, que se manifesta no universo do Oda. Essa vontade atravessa as eras, através de um propósito, que ela se recusa a morrer. Pense no mundo de One Piece. Os mares, os céus da Grand Line são caóticos, como se a própria natureza estivesse em fúria constante. A deusa da chuva do passado não era somente uma entidade folclórica. Ela representava a força capaz de compreender e comandar essa ira natural. Não é exatamente isso que a Nami faz desde que entrou na Grand Line? A herança que ela carrega não é um feitiço. É aquele corpo sensor instintivo que escuta as mudanças de pressão e a respiração do mundo. Ela doma a tempestade, porque a tempestade a reconhece como um igual. Quando a gente nota essas pequenas pistas que o Oda deixou ao longo da história, fica claro que a navegadora dos chapéus de palha não precisa de um título divino para ditar o futuro do mundo. E se essa ligação for real, a Nami é a herdeira única da força que os dragões celestiais nunca puderam aprisionar. A própria fúria dos céus e da natureza, pronta para lavar a história e refazer o mapa do mundo. Agora, quero saber a tua opinião. Tudo que eu falei aqui faz sentido ou foi viagem na maionese? Quero saber. Deixe nos comentários. Um fortíssimo quebra-costela e até a próxima, vivente!